Oi, pessoal. Estamos concluindo, portanto, o título 1 da Constituição e nos resta abordar dois artigos, o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição da República. O artigo 3º nos traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais. Entendam aí que essas normas na Constituição são denominadas de normas de conteúdo programático ou normas programáticas. Ao contrário dos artigos 1º e 2º, onde nós tivemos normas de eficácia plena, absoluta, normas que estabelecem princípios e que, portanto, têm a sua aplicação imediata, a sua incidência imediata a partir da promulgação da Constituição de 88, existem normas constitucionais que dependem de complementos ou de um complemento para poderem ser descortinadas, para que o direito ele seja execuível. Quando a gente diz execuível, quer dizer o direito possa ser efetivamente concretizado. Muitas vezes nós vamos encontrar dispositivos na Constituição que vão exigir uma lei, algumas leis e atos normativos, explicando, detalhando o dispositivo constitucional. O nome disso é a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, quanto à sua aplicabilidade, há normas que incidem imediatamente, que, por assim dizer, já nascem prontas. Todos os requisitos necessários para a sua aplicação já estão ali, condicionados, estabelecidos, explícita ou implicitamente, no próprio texto constitucional. Foi o caso dos artigos 1º e 2º que nós estudamos. Já o artigo 3º não. O artigo 3º ele não está afirmando, porque seria hipocrisia afirmar que o Brasil é uma sociedade livre, justa e solidária. Ele não afirma isso. Ele diz, ao contrário, que um dos objetivos dos sucessivos governantes, uma das intenções da administração pública ao longo dos anos é atingir esse e outros objetivos fundamentais. Alguns objetivos aqui colocados são verdadeiras utopias constitucionais, como esse, por exemplo. Ora, uma sociedade livre, justa e solidária é algo utópico. Até porque, para que exista uma sociedade livre, justa e solidária, devem existir inúmeras sociedades que não são livres, justas e solidárias. Então, a concepção desses objetivos é em busca, o que se busca aqui, o que o Constituinte buscou, foi dotar os sucessivos governantes, os sucessivos parlamentares ao longo do tempo de vigência dessa Constituição, das melhores intenções para com o Estado brasileiro, para com o povo brasileiro. Então, essas normas têm uma aplicação condicionada a uma série de argumentos, inclusive alguns que extrapolam o direito, alguns argumentos políticos, alguns argumentos financeiros, sem esses condicionamentos, sem essa conspiração de diversos temas convergindo para o atingimento desses objetivos, esses objetivos não serão atingidos. Então, a isso a gente dá o nome de norma programática ou norma de conteúdo programático. As constituições que possuem essas normas do estilo dessa aqui, do artigo 3º que nós vamos estudar, são constituições classificadas como constituições dirigentes, porque apresentam programas de governo, apontam direções que devem ser seguidas independentemente da filiação político-partidária, da orientação ideológica do partido político que atinge o poder no Estado brasileiro. Então, são objetivos que estão acima das questões partidárias, são objetivos que estão acima da vontade individual do administrador público, do presidente, da presidente da República. São objetivos que são constitucionais e são fundamentais. Mas é evidente que esses objetivos não vão se materializar, não vão se concretizar com a simples edição de uma medida provisória ou a simples promulgação de uma lei. É necessário muito mais do que isso. Então, daí essa concepção, essa percepção. Nós vamos perseguir esses objetivos enquanto o Estado brasileiro, tal como se encontra, regido por essa Constituição, sobreviver. Então, o primeiro é construir essa sociedade livre, justa e solidária.
inclusive já foi objeto de inúmeras questões. Eu destaco aqui uma questão específica do ano de 2006, da Fundação Carlos Chagas, no concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região, que tinha o seguinte enunciado: você tinha que afirmar se a opção era certa ou errada. Nos termos da Constituição Federal de 1988, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária não, é uma questão típica de concursos de nível médio, é uma questão, portanto, literal, é construir uma sociedade solidária, livre, justa e solidária. Então, a assertiva é incorreta, não é uma sociedade igualitária. É esse tipo de questão que você vai enfrentar num concurso para tribunais. É interessante que o segundo objetivo fundamental, repare que esses objetivos não se confundem com os princípios que nós vimos nos artigos 1º e 2º. Princípio é aquilo que já está pronto, que tem que ser observado. Se ao final do seu governo a presidente da República não conseguir atingir esses objetivos, que nós estamos estudando aqui no artigo 3º, paciência, a presidente Dilma não será responsabilizada civil, criminal, politicamente, por não ter conseguido transformar o Brasil numa sociedade livre, justa e solidária. Agora, se durante seu governo a presidente da República agredir qualquer princípio explícito ou implícito do artigo 1º ou do artigo 2º, ela vai ser impedida de governar. Imediatamente vai sofrer um processo de impeachment, porque o objetivo é aquilo que um dia talvez seja, princípio é aquilo que é, ou seja, as normas principiológicas na Constituição, aquelas que apresentam princípios, elas são dotadas de um alto teor de coercibilidade. O descumprimento gera consequência imediata e consequências desagradáveis. Já os objetivos, não. Os objetivos são normas programáticas. Se o não atingimento desses objetivos não vai gerar a aplicação de uma sanção, de uma pena para o administrador, para a administradora pública que não conseguir, não lograr atingi-los. Esse o detalhe. Então, daí a diferença entre a norma de eficácia plena, que tem a sua coercibilidade plena, já nasce pronta na Constituição, no caso a norma de eficácia absoluta, da norma de eficácia programática, como essa que nós estamos analisando. O segundo objetivo implica em garantir o desenvolvimento nacional, está aqui no inciso 2 do artigo 3º. Como é que se garante o desenvolvimento nacional? Ora, um dos indicativos econômicos é a elevação do produto interno bruto. O outro indicativo econômico é o aumento do índice de desenvolvimento humano nos municípios, nos estados e, portanto, no país, o IDH. Então, há vários argumentos metajurídicos que vão convergir para que o desenvolvimento nacional progrida, para que o país se desenvolva. Outro índice é a redução da mortalidade infantil. Então, nós temos várias maneiras de aferir. Outro índice é a quantidade de pessoas no Brasil que têm acesso à luz elétrica, a esgoto sanitário, à água encanada, a saneamento básico, portanto. Então, nós temos outro índice, é a elevação, ou outra maneira da gente aferir o desenvolvimento, é a elevação da renda per capita do Brasil. Então, você vai através de várias políticas públicas, de um conjunto de políticas públicas, e é claro, isso envolve também a produção de leis, mas não só a produção de leis, você vai atingir esse objetivo, e esse objetivo tem sido atingido nos últimos anos. O terceiro objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza é algo utópico. Você pode erradicar a miséria. A miséria pode ser erradicada, mas a pobreza ela vai existir em qualquer estado. Não há um estado no mundo onde não exista índice de pobreza. Erradicar a marginalização está muito relacionada a promover o desenvolvimento nacional e é uma política de saúde pública, uma política de ação profilática, preventiva, em relação à disseminação do uso de substância entorpecente, enfim, de educação pública, de redução de criminalidade, enfim. De qualquer maneira, é um objetivo que também, ainda que de forma lenta, vem sendo alcançado pelos sucessivos governos do Brasil. E o quarto objetivo, promover o bem de todos. Isso é uma utopia, não é? Sem preconceitos de origem. Aí é possível você combater o preconceito em razão da origem,
e a origem está relacionada à região do país, o indivíduo procedente do Nordeste, do Norte, procedente do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, é evitar esse tipo de preconceito ou bairrismo. Raça, é relacionado à etnia. Sexo, aí nós estamos no meio de um julgamento, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, um dos julgamentos mais importantes desse ano, na ação direta de inconstitucionalidade 4277, 4.277, que está sendo julgada junto com a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 132, onde se discute nesse momento, exatamente nesse momento em que eu estou gravando essa aula, está se discutindo no Supremo Tribunal Federal a chamada proteção jurídica às relações homoafetivas. Ou seja, essa ação direta de inconstitucionalidade, essa DPF, tem como mote fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 1793 do Código Civil, que não trata da relação homoafetiva, mas equiparar a relação homoafetiva para todos os direitos à relação familiar, à relação heterossexual. O Supremo Tribunal Federal vem se encaminhando nos seus votos, até onde eu consegui acompanhar o julgamento, vem se encaminhando nos seus votos para reconhecer que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, todos os demais servidores públicos que mantêm uma relação homoafetiva têm os seus companheiros, as suas companheiras, têm os direitos, as garantias jurídicas, civis, administrativas, constitucionais do que aqueles servidores que mantêm uma relação heterossexual. Então, esse é um passo significativo Suprema do país dá, é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre essa questão para combater esse preconceito, para combater a homofobia. O que nos remete exatamente a esse quarto princípio, a esse quarto objetivo fundamental no que diz respeito a promover o bem de todos sem preconceito em razão de sexo, de cor, diz respeito a quase que a etnia também, a raça, não há muita diferença, é uma redundância aqui, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A súmula do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que, se não for justificável, um concurso público ele não pode ter limitação de idade. Não há, a não ser que se justifique pela própria natureza, pelas próprias atribuições do cargo que exigem determinado esforço físico. Caso contrário, é flagrantemente agressiva a ideia de isonomia, de tratamento igualitário, flagrantemente agressivo a esse dispositivo que nós estamos lendo, inciso 4º do artigo 3º, o edital do concurso público estabelecer que o candidato deve ter, por exemplo, mais de 35 anos para se inscrever naquele certame, ou não pode ter mais de 35 anos para se inscrever naquele outro certame. Essa tem sido a postura doutrinária e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, amplamente majoritária. Por essa razão, a gente percebe que o Constituinte apresentou aqui 4 objetivos fundamentais. Agora, eu não quero que você entenda esses dispositivos do artigo 3º como alegorias sem sentido na Constituição. Se descumprir, tudo bem. Não é assim. Se for editada uma lei, se for apresentado um plano de governo que venha colidir com um desses objetivos, ainda que esse objetivo seja um objetivo quase utópico ou utópico, esse plano de governo, essa lei, esse ato administrativo é flagrantemente inconstitucional. Então, essas normas, embora elas exijam, por serem normas programáticas, um aprofundamento, né? Embora elas exijam uma discussão mais aprofundada com a sociedade, não basta a produção da lei para que elas atinjam a sua plena eficácia, essas normas não são alegorias sem sentido na Constituição. Essas normas, elas efetivamente, elas têm a sua aplicabilidade condicionada ou condicionante aos demais atos de gestão pública, aos demais atos legislativos. Qualquer ato de gestão pública ou qualquer ato legislativo que contrariar uma dessas normas gera um conflito com a Constituição, portanto será um ato eivado, gravado de um ônus, e esse ônus a gente chama de inconstitucionalidade, ok? A gente se vê
na próxima aula.